vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. Vou começar essa entrevista pedindo para você explicar por que o São Paulo teve que vender 4 jogadores da base recentemente. E se essas vendas eram necessárias e por que elas eram necessárias. Bom, Edu, o São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo, sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isso posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para vir depois a venda. Nós já fizemos isso e vendemos bem o Beraldo, cuja nossa participação era de 60%. E naquele momento nós apostamos e ganhamos, mas não podemos apostar para ganhar ou para perder. Nós precisamos ter uma responsabilidade fortemente junto aos vetores econômicos do nosso orçamento. E o São Paulo não pode mais experimentar déficit. Nós já fizemos, até quando ganhamos a Copa do Brasil em 23, tivemos um déficit. Claro que foi importante aquela conquista, mas nós perdemos a possibilidade depois, naquela época, de vender o Pablo, que se contundiu com cirurgia, o próprio Nestor, que se contundiu com cirurgia, e o próprio Wellington. E vendemos o Beraldo, cuja participação nossa era de 60%. Então, a venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. Outras discussões dentro dessa mesma. Porque o São Paulo vem de mal, vem de baixo. Essa é uma outra discussão. Agora, o São Paulo, de 2025, precisaria vender o jogador de qualquer forma, né? E não poderia gastar em direito federativo. Está sendo assim. Para mim, não é surpresa alguma. Eu aqui ficava tentando, me esforçando para explicar que aquela situação do início do ano, ela não foi ocasional. O São Paulo ter concentrado seus esforços na Copa São Paulo de Juniores, não liberando vários dos jogadores importantes que já nem estão mais para a pré-temporada com os Zubeldia nos Estados Unidos. Por quê? Para valorizá-los, mostrá-los, e deu certo, hein? Que foi campeão, e vendê-los. Essa era a estratégia, desde o início. O que ficou um tempo maquiado foi como o Zubeldia não aproveitava tanto a base, como se fosse uma... O Zubeldia não gosta da base, como se fosse uma questão... da base. Do Zubeldia com a base. O Crespo entrou, é a mesma coisa. Alguns já não estão mais. Por que o Crespo não... Só que aquilo lá, o Zubeldia ia ser a retirada do sofá da base. E agora todas as atenções estão voltadas ao presidente do clube, que é quem comanda um novo projeto com mandato em andamento, sem muita clarividência para o torcedor, sem muita satisfação, que implica numa maior dependência ainda de um time que sempre dependeu da venda da base, como os outros dependem. Só que o São Paulo, desse ano, mais ainda. Para dar o passo atrás, para sacrificar o ano, sacrificar em todos os aspectos, esportivamente, financeiramente, o ano de 2025, ele perdeu a credibilidade na falta de comunicação. Isso já se foi. Então, o que o torcedor do São Paulo estava disposto a fazer em janeiro, ele não está mais disposto a fazer agora. Né? Então, assim, se a comunicação fosse, nós não vamos contratar nenhum jogador com direito, nós vamos ter que vender todos os nossos jogadores, sacrificando uma geração 2006, para inverter a roda, e nós não vamos
diminuir a dívida no primeiro ano. Nós vamos parar de aumentar a dívida, porque já seria um sinal. Porque a dívida no governo dele está aumentando de forma cavalar todo ano. Então, se você para de aumentar a dívida, você controla os seus juros e... Se o São Paulo, a dívida é 1 bilhão, se o São Paulo fechar o ano em 1 bilhão, ele não aumentou a sua dívida. E seria uma novidade positiva, porque não é de uma hora para outra, como eles dizem, que o transatlântico dá a marcha ré. Não é. O orçamento para 2025 do futebol, o futebol gastou 600 e tantos milhões em 2024. Para 2025 era 450 milhões. Como é que você pega um clube profissional que gastou 600 milhões no futebol um ano e passa para 420? Como o Massini falou, como? Você vai pegar o quê? Os contratos que você já tem 2, 3 anos no futebol e vai... garoto, vamos rescindir aqui? Não, você paga mais para rescindir. Então, no primeiro ano, esse movimento é muito difícil. E aí o São Paulo, talvez, no futebol, tenha errado num ponto. Era muito arriscado. Oscar, a contratação acima do São Paulo. E aí, agora, quem saiu, saiu. Quem entrou, entrou. Né? Estão fechando as janelas. Então, o São Paulo para 2025 no campo vai ser o São Paulo do Crespo, mais o Tolói, o Maílton que vai ser apresentado e o Rigoni. Esse é o São Paulo. Não vem a Bubacar, essas coisas, esquece essas elucubrações. Teve isso, é? Teve. Não, o que acontece? Quais são os centroavantes com alguma qualidade no Brasil ou no exterior, livres no momento no mercado? Como o Corinthians contratou o Memphis, né? Que eu falava, contratar o Abubacar ou qualquer jogador com alguma rodagem livre no momento vai custar muito mais do que custaria o Marcos Leonardo por mês, que topou ganhar menos de 400 mil reais. Qualquer desse jogador vai custar mais de 1 milhão. Então o São Paulo não tem condição, não vai contratar mais ninguém. E não deve vender mais ninguém até o final do ano. O final do ano é outra coisa. Chega dezembro, sai dezembro. Como é que tá a grana aí? Superávit? Não vão vender mais alguém. É possível que aconteça. Né? Então, eu acho que no campo é isso. O Crespo já sabe disso há algum tempo. Com quem ele vai poder contar. Fora de campo, tem muita coisa ainda para rolar. Sobretudo, a apreciação da parceria da base, que, como eu disse, não interfere nesse ano diretamente, interfere no futuro todo do São Paulo. E pela sensação, pelo fator Henrique do Carmo, o jogo virou. O jogo virou porque tudo que era aprovado num tapinha nas costas, que nem eu dou no Vessone aqui, passa a ter uma outra... Você acha que dentro do conselho virou? Eu acho que pode ter virado a sensação, porque se ninguém imune essa coisa. Pelo que está acontecendo em toda a rede social. Tem que ser muito alienado. Como o Tironi falou, esse número que o Tironi levantou, o número das vendas desse ano por preço de banana, que o Casares não gosta dessa expressão, eles mostram que o acordo é ruim de saída. Acho que tem um fator que a gente... Porque, por enquanto, o que a gente está vendo aqui é a rede social, né? Falando e tudo mais. Eu acho que o estádio nos próximos jogos vai ser um bom balizador. Talvez a organizada não se manifeste, mas com o ingresso na Lua para o jogo contra a LDU, e vamos que o São Paulo não se classifique. Você acha que eles vão vaiar jogador? A torcida não vai vaiar jogador. Vai para cima de diretoria, de Casares. Estamos de acordo, todo mundo está de acordo. Mas por que você tem que vender 30% da sua base para arrecadar 250 milhões se em um ano você vendeu 250 milhões? E vendeu baixo, e vendeu barato. E vendeu barato E vendeu mal. Vendeu mal. Não, é absurdo. É um absurdo. Então não tem sentido. O São Paulo tem o centro de treinamento mais expressivo da base que existe no Brasil, né? O CT do Palmeiras em Guarulhos é excelente, melhorou muito, extraordinariamente com a estrutura do Palmeiras, mas o centro de Cotia foi feito para ser um CT de base, está todo estruturado, revela jogadores, faz 250 milhões de reais no ano. Por que eu preciso de 250 milhões para 15 anos? Então, tem uma reengenharia necessária no São Paulo para corrigir as vendas baratas e para revelar, aproveitar e só depois vender bem.